Hoje são 4 de julho de 2025 e eu vou abordar algo do cuidado pessoal que vai ter a ver com tranquilidade da nossa vida. Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo, especialmente, uma coisa assim que você coloca na prioridade. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Assim, eu escolhi hoje tomar esta palavra do sábio Salomão e colocá-la na segunda aliança, quando Jesus diz que nós devemos olhar as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta. E o Senhor diz que nós deveremos tomar o ato do passarinhar. Passarinhar é um verbo que tanto pode significar caçar pássaros, como nós nos utilizamos dele para esta palavra do Senhor. Você deve olhar aves do céu. Olhar aves do céu é um dos cuidados com o coração. Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Assim, passarinhar é uma das formas de proteger o coração. Eu protejo meu coração me tranquilizando e ao olhar a natureza, ao olhar os pássaros principalmente, porque o Senhor Jesus disse que eu deveria olhar para as aves do céu. E daqui a pouco eu vou mostrar um filme que eu fiz com os meus 2 passarinhos. Mas nesse momento eu quero que nós percebamos a junção do provérbio 4:23, sobre tudo que se deve guardar, o que se deve proteger. Proteja o coração. Proteja o coração da mágoa. Proteja o coração da ira descontrolada. Proteja o coração da dúvida. Proteja o coração da inveja. Proteja o coração do estresse, da pressa. Então, há diversas formas de nós obedecermos a esta orientação de Provérbios 4:23, quando diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, proteja o coração. E eu juntei agora Provérbios 4:23 com este ensino do Senhor Jesus, quando ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí Jesus pergunta: não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, preocupações, ansiedades, acrescentar um côvado à estatura de um passarinho? E quanto ao aflito, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo. Aqui os irmãozinhos dos lírios. Como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Voltando para Provérbios 4:23.
Proteja, pois, o seu coração da ansiedade, da agonia. Será que a bênção que eu espero vai vir hoje, vai vir amanhã? Será que eu vou ter o dinheiro para pagar as contas? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter o filho que eu quero? Será que eu vou conseguir me formar? Jesus diz: proteja o seu coração, porque é do coração que saem, que partem as fontes da vida. E uma das fontes de vida que partem do nosso coração é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer nos conduzir e ele fala dentro de nós, mas se nós estivermos com o coração repleto de será que, e ainda vai dar tempo, e será que eu ainda me formo, e será que eu ainda consigo casar, e será que vai chegar o dinheiro para eu pagar a conta, aí essa ansiedade toda vai nos impedir de ouvirmos a condução do Espírito Santo de Deus, que fala dentro do nosso coração. Mas se o nosso coração estiver perturbado com tanta ansiedade, o Espírito Santo vai falar, o Espírito Santo vai conduzir. As fontes de águas da vida vão querer jorrar dentro de nós, porém nós não iremos perceber tal nível de aflição, de ansiedade, de estresse, que nós estamos no desespero. E ainda há pessoas que dizem: se eu não me preocupar, quem vai se preocupar? E nós deveríamos pensar: e se eu me perturbar, se eu não me preocupar, quem chegou ele? Quem vai se preocupar no meu lugar? O Senhor Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, que é a linguagem de Provérbios 4:23. Proteja o seu coração sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Juntando Salomão com Jesus, cuja fonte e inspiração é a mesma, o Espírito Santo de Deus, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu quero orientar vocês sobre tudo da vida de vocês, mas eu faço essa orientação pelo coração de vocês. Por isso, sobre tudo que vocês devem guardar, guardem o coração, porque é dele que procede as fontes da vida. E aí, hoje eu resolvi trazer o meu passarinho para mais perto de mim. Então eu trouxe a aguinha dele para minha mesa, tirei meu jarro da mesa para que ele tivesse como ficar brincando na minha mesa. E por que eu estou falando de passarinho? Por causa do verbo passarinhar. Olhem para essa ave. Quando você olha para a ave, olha que coisa extraordinária. Você vai obedecer a Jesus, que diz: olhai para as aves do céu, ao mesmo tempo em que você está dando um sossego ao seu coração e à sua mente. O nível de estresse, de adrenalina dentro do seu coração vai estar reduzido e desse modo nós obedeceremos. Vou voltar, Provérbios 4:23, sobre tudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus: olhai para as aves do céu. Quando você estiver imaginando que este versículo é simplório e que ouvi-lo repetidamente pode ser cansativo, lembre que você precisa de uma dose constante, contínua, repetida. Por quê? Porque nós
e os nossos diplomas, e as nossas importâncias, e as nossas contas bancárias, e os nossos modelos, alguns com carros importados. Tudo isso parece que nós nos utilizamos destes valores materiais, que são bons, benéficos, legítimos, porém, nós queremos mais dirigir do que olhar passarinho. Parece que nós dizemos, Jesus, olhar passarinho é uma coisa simplória. Jesus, olhar passarinho é coisa para criança. Jesus, eu tenho meu diploma de gerente da empresa, eu lá quero olhar passarinho. Mas se nós nos atentarmos para o fato de que quem está nos mandando olhar passarinho não é apenas o Rei da Glória, não é apenas aquele que criou as galáxias, é aquele que criou a nossa mente, foi aquele que criou a nossa pressão arterial, foi aquele que criou a nossa capacidade de dormir com sossego, com tranquilidade ou não. É o nosso, eu vou dizer, neurologista mor, psiquiatra mor, psicólogo mor, psicopedagogo mor, que nos diz: proteja o seu coração olhando as aves do céu, proteja o seu coração olhando os lírios do campo. Lembre que o verbo passarinhar para a nossa saúde mental é muito mais importante e eficaz do que driblar bem a bola para o gol. Passarinhar é um verbo mais importante para a nossa saúde mental do que palestrar diante de pessoas importantes de uma empresa. Passarinhar é um verbo mais importante do que saber dirigir bem em alta velocidade. O verbo passarinhar para a nossa saúde mental é mais importante do que viajar fazendo grandes cruzeiros caríssimos. O Senhor está nos dando, queridos, uma fórmula extraordinária para nós vivermos em sossego, passarinhar, olhar as aves do céu. Será que já percebemos que em todos os lugares existem pássaros? Existem passarinhos disponíveis para todo ser humano. Nenhum ser humano está impedido de olhar pássaros. Nenhum ser humano está impedido de obedecer ao verbo passarinhar. Nós estamos dizendo que proteger o coração, porque dele procedem as fontes da vida, nós podemos fazer isso muito bem de uma forma que é passarinhando. E vou voltar a repetir o texto, vou desligar esse filme, porque já tem um filme com o verbo passarinhar bem natural, bem pitoresco, porque os dois atores, que são os meus dois passarinhos, eles vão estar nos mostrando, nos dando a oportunidade de passarinhar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo, que são belíssimos, como este cróton. E o Senhor diz, pois nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um cróton desse. Aí Jesus pergunta, ora, se Jesus cuida dessas belas cores das plantas, se Jesus cuida dos passarinhos que têm curva dos centímetros mínimos, como ele não cuidaria de você? Então, vamos passarinhar e deixar que Jesus cuide das nossas contas, das nossas mais complexas atividades para fazer, para as quais
Se nós colocarmos a nossa atenção com agonia, com desespero, com ansiedade, com culpa, às vezes, suando as mãos, nós não vamos resolver nada e ainda vamos ficar sem paz e ainda perderemos que o Espírito Santo libere as fontes das águas vivas dentro de nós, as quais nós só perceberemos se estivermos em paz, em sossego, já que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Graça e paz, até amanhã, dia 5. E agora vocês assistirão ao verbo passarinhar. Beijo no coração.